Olá! O JDU Entrevista de hoje está recebendo a vereadora Luísa Ribeiro. Ela, que é uma das autoras do projeto que garante fraldas e dietas para crianças atípicas. Seja bem-vinda, vereadora. Obrigada, Carla. Agradecer aqui o espaço, né? Essa questão é muito importante e o alcance de vocês pode trazer muita informação para as mães atípicas. Vereadora, o projeto, garante esse fornecimento para essas crianças foi aprovado após a derrubada do veto da prefeita Adriane Lopes. Quais os próximos passos para garantir que a lei seja de fato implementada? Primeiro é importante dizer para as pessoas o que é que a gente fez na construção desse projeto de lei, que também foi uma iniciativa minha, mas provocada pelas mães atípicas. A gente chama mães atípicas ou pais atípicos, são os pais de pessoas com deficiência e às vezes filhos de pessoas com deficiência, porque às vezes a deficiência chega já tardia, quando a pessoa está de idade, né? Ou tem uma doença grave que fica incapacitado. E o que acontece? O SUS tem dever de fornecer insumos, como você disse, fraldas, dietas, alimentação parenteral, vários sondas, várias questões para que a vida dessa pessoa com deficiência ou acamada seja um pouco melhor. E essa é uma obrigação da saúde pública, do SUS, que é universal, que atende todas as pessoas. Muitas vezes as famílias vão procurar no serviço de saúde, seja municipal ou estadual, esse apoio não encontra, né? A Prefeitura de Campo Grande, por exemplo, não tem um programa específico para esse fornecimento. Outros municípios pelo Brasil têm esse programa e funciona muito bem. Mas aqui em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, quem precisa do apoio do SUS para remédio de uso contínuo, ou para fraldas de vários tipos, ou para o home care, ou dietas parenteral, enfim, suplementação, sondas, outros equipamentos, essas pessoas não encontram num programa à disposição dentro do SUS. E aí elas precisam ir à justiça para garantir a determinação do Poder Judiciário para que o município forneça. Isso é que a gente chama de judicialização. Então, veja que a pessoa com deficiência já passa por tanto perrengue na vida, toda família que tem uma pessoa com deficiência sabe que você diminui a renda da família porque tem que parar uma pessoa de trabalhar para cuidar dessa pessoa com deficiência, seja o bebezinho que chegou ou a deficiência veio depois na vida da família. E você tem uma renda diminuída porque uma pessoa para de trabalhar e você tem mais despesas porque a pessoa com deficiência precisa de outros apoios. Não é como nós, assim, que a gente vai se virando. Então, a família vai à justiça, apresenta um relatório médico bem circunstanciado do que a criança ou a pessoa precisa. A Defensoria Pública ou o advogado particular entra com a ação, o Ministério Público verifica aqueles documentos todos que devem ser acompanhados de orçamentos e depois o juiz dá uma decisão, às vezes uma decisão liminar para não esperar o tempo do processo, então dá uma decisão e manda a prefeitura fornecer. Pronto, aí começa o nosso problema. Faz mais de 2 anos e meio que as mães de pessoas com deficiência ou os pais estão atrás da prefeitura e a prefeitura diz que está fazendo as licitações e não entrega, não resolve, isso virou um caos na cidade. E muito provocado, então, por toda a experiência das mães, nós fizemos o projeto de lei que determina a forma como estas decisões judiciais serão cumpridas pelo município. Hoje é cumprido através de licitações feitas lá na Secretaria de Saúde e fornecida quando chegam os equipamentos, enfim, os medicamentos, as fraldas e tal. Só que nunca chega e quando chega a especificação não está certa, você entendeu? Atrasa dietas e as famílias não têm como repor. Então nós, a exemplo de outros municípios brasileiros, e também do governo do estado de Mato Grosso do Sul, nós fizemos uma lei que permite que a prefeitura faça atendimento da ordem judicial mediante o depósito de valores diretamente na conta judicial do processo dessa pessoa. Então a gente vai acabar com toda aquela fase da burocracia das compras públicas, os atrasos também vão acabar, porque daí cada família vai comprar, vai ser mais barato, porque quando a família compra, ela já traz o orçamento mais barato, a licitação nunca é uma garantia de que vai ser o mesmo preço que está no processo, e a gente vai ter, sobretudo, o atendimento das pessoas no tempo da necessidade delas. Então, esse projeto de lei, que foi de minha iniciativa, teve a assinatura de outros 6 vereadores, né, o Marcos Trade, o Jean Ferreira, o Ronilson Guerreira e o Júnior Coringa, e nós aprovamos a unanimidade.
Aí foi para a prefeita vai e fez uma bobagem que foi vetar. E aí, na apreciação do veto, a gente contou com muito apoio do presidente Pape e também do Beto Avelar, que é o líder da prefeita, que ligaram para a prefeita no momento da votação e pediu para a prefeita, ó, ninguém aqui quer desprezar esse projeto, porque esse projeto vai resolver um problema que se arrasta há anos aqui em Campo Grande. E aí convencemos a prefeita a liberar os votos que são mais fechados com a prefeita, enfim, que a gente chama de base de apoio dela, e conseguimos a unanimidade, todos os vereadores e as duas vereadoras votaram para a derrubada do veto, então nós conseguimos consolidar, a lei está publicada, e aí o passo seguinte que você me perguntou é exatamente dar efetividade a esta norma. Como é que a gente vai fazer isso? A gente já falou com o pessoal do Tribunal de Justiça antes de fazer a lei, já falamos com os juízes, lá tem um núcleo de judicialização, então tem um desembargador que cuida só dessa questão, e ele estava de acordo com o nosso projeto de lei. E agora nós vamos fazer uma reunião do presidente Pape, mais a Comissão das Mães Atípicas, para ver como é que a gente vai fazer para cumprir essas decisões na forma da nova lei. Então é um momento novo, é um momento agora sem tanto estresse, porque a gente já passou tanto estresse por causa dessa questão, e um momento que cria uma perspectiva de efetivo alcance do SUS para quem precisa. Vereadora, aqui em Campo Grande ainda apresenta várias barreiras para pessoas com deficiência. Na sua avaliação, o que falta para que as políticas de inclusão saiam do papel de forma mais efetiva? Primeiro precisa compreender que a gente tem mais de 20% dos lares de Campo Grande com pessoas com deficiência. Então, não é uma coisa que só trata o interesse de um ou outro. Então, a gente tem 20% de todas as famílias com alguém com alguma deficiência. Quem está me ouvindo sabe do que eu estou falando. E aí a gente tem problema de tudo quanto é tamanho, né? Desde isso, por exemplo, fornecer os medicamentos, as fraldas, as coisas que as pessoas precisam, home care, até coisas assim para a pessoa que é deficiente, mas que tem uma vida saudável, mas, por exemplo, o acesso ao lazer. A gente tem imensa dificuldade de levar uma pessoa cadeirante para um show, não é verdade? Então, assim, a gente tem muitas barreiras de atitude, né? Muita empresa com preconceito para contratar uma pessoa com deficiência. Mas será que vai funcionar mesmo? Tem surdez. Mas aqui a gente não sabe falar libras. Tem problema de cegueira. A gente tem obstáculos físicos para chegar na nossa empresa. Então, assim, é um monte de barreira que, na verdade, é a atitude da gente em relação àquela pessoa com deficiência. Transporte coletivo urbano é um caos para pessoa com deficiência. Então, assim, você fala, Luiz, o que a gente precisa? A gente precisa de uma sociedade respeitosa, que enxerga a pessoa com deficiência com todo o direito que ela tem de viver uma vida plena em todos os sentidos, sabe? Então eu falo assim, uma garota com deficiência que usa muletas ou então tá na cadeira de roda, que é da tua idade, Carla, por exemplo, ela tem direito de enlouquecer no show do sertanejo também, não tem? De tomar umas, de dar não sei o quê, não é? Verdade. E pronto, como é que você ia chegar numa boate e ver uma menina cadeirante, sabe? Você ia tomar aquilo com naturalidade, né? Então, a gente precisa dessas atitudes que incluam ela em todos os ambientes, e não que a repulse porque ela está numa cadeira de roda. Um garoto também que esteja numa cadeira de roda, ou que esteja, né, com um membro a menos, não sei o quê, tanto para trabalhar como para estudar, para namorar, para ter uma vida plena, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa de uma sociedade que tenha olhos para a inclusão de todas as pessoas, sabe? E sem aquele preconceito que, no caso das pessoas com deficiência, a gente chama de capacitismo. Você achar que só é capaz aquele que está com todos os sentidos plenos, com toda, né? Então, é o mesmo preconceito que a gente tem, às vezes, com as pessoas idosas, né? Mas ele é idoso, será que ele dá conta de correr? Será que ele dá conta de trabalhar? Será que ele dá conta? Dá conta. Às vezes dá mais que a gente. Pois é, então a gente tem que ter uma cidade assim. E esta cidade, com esse olhar, vai produzir políticas públicas inclusivas. Vereadora, a senhora tem sido uma das vozes mais atuantes da oposição à prefeita Adriane Lopes. Como tem sido esse enfrentamento dentro da Câmara, e como lida com esse desafio? É um desafio mesmo, assim, a gente não está na oposição da prefeita porque a gente amanheceu e resolvemos, o nosso partido vai ser oposição à prefeita, não é isso.
É que assim, tá muito ruim mesmo, entendeu? 75% de Campo Grande acha que a prefeitura não está cumprindo com o seu dever em várias áreas. E a gente não tem um compromisso de sustentar partidariamente, porque nós somos de um partido de esquerda, somos do PT e tal. Nós achamos que o nosso dever é receber as demandas que a sociedade tem e apontar no plenário da Câmara. Ó, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá bom. Mas a gente vota muita coisa favorável à prefeita. Até esses dias a gente estava conversando lá com os outros colegas, eu disse, olha, a bancada do PT é uma das bancadas que mais permanece durante as sessões, a gente fica aqui para votar, por exemplo, agora a gente ficou até 2h da tarde na terça-feira e votamos um monte de matérias de interesse da prefeita e a gente votou favorável. Tem coisas que a gente tá ali para apontar que não tá bom, para fazer, por exemplo, agora nós vamos fazer uma manifestação lá na frente do Horto Florestal, já convidar todo mundo, vai ser sábado de manhã, no portão do Horto Florestal, vamos colocar uma faixa lá, vamos até fazer uma passarinhada, que é essa coisa de observar os pássaros, porque ali é um ponto muito quente de observação de pássaros, mas tudo isso para dizer, pelo amor de Deus, como é que a gente está há 5 anos, 6 anos com o horto fechado? Sabe, tem 3 anos da prefeita Adriane, mais 3 anos do prefeito Marcos, que o horto está para fazer uma reforma que não vai para frente. Sabe, não é possível, que nem a Praça dos Imigrantes, que fica ali na Joaquim Murtinho. Você fica com uma praça que começou uma reforma, que tinha recurso para fazer a reforma que veio do governo federal e não termina. Como é que você pode suportar que crianças até 3 anos de idade ou até 4 e 5 anos de idade fiquem fora da sala de aula porque não tem vaga para todas as crianças? A gente tem quase 8 mil crianças à espera de uma vaga nas EMEIs. Sabe, isso é uma irresponsabilidade. Como é que a gente não tem remédio no posto de saúde? Como é que falta remédio no CAPS? Né? Então, essas questões todas, eu acho que é nosso dever apontar, e não fazemos isso porque somos oposição à prefeita, fazemos isso porque esses são problemas concretos da vida da gente. Bom, a presença feminina no Legislativo ainda é muito pequena, como você já citou, são apenas 2 vereadoras. Como a senhora enxerga os avanços ou os retrocessos em relação à participação das mulheres na política campograndense? Lembrando que temos uma prefeita mulher também. Né? Esse é bom, é uma prefeita e uma vice, mulher, isso é legal. Eu acho que nisso avançamos, mas no Legislativo nós retrocedemos. A gente já teve legislaturas que nós tínhamos 4, 5 mulheres, né? E então eu acho que a gente está indo para trás, vamos dizer. Claro que da legislatura passada para essa nós dobramos o número de mulheres, mas só para vocês terem uma ideia, se você colocar em percentual, nós temos 93% homens e 7% de mulheres. Então, assim, isso é inadmissível numa cidade que tem mais mulheres do que homens. Ah, mas e aí, as mulheres não gostam da política? É claro que gostam, mas tem um outro indicador que é muito grave. 51% dos lares de Mato Grosso do Sul são sustentados exclusivamente por mulheres. Para você sustentar seu filho, sua filha, para você dar conta da tua família, às vezes não dá tempo de ir para a política. Então, faça a conta, 51% das casas são sustentadas exclusivamente por mulheres. Você tem o restante, que é 40 e poucos %, que tem domicílios, metade mais ou menos desses domicílios sustentados pelas mulheres e pelos homens, então a mulher trabalha e o homem também, e aí você tem um pouco de só homens que sustentam aquela casa. Mas, majoritariamente, as mulheres estão, então vamos lá, quase 70%, 80%, as mulheres estão sustentando as suas famílias, né? E não é moleza. E depois que a gente chega do trabalho, em grande parte dos lares, quem faz a comida? As mulheres. Quem lava a roupa? As mulheres. Quem vai fazer as compras do supermercado? As mulheres. Quem cuida das crianças e das tarefas? As mulheres. Quem cuida do remédio das pessoas idosas são as mulheres. Então, assim, uau, né? A gente não aguenta mais tanta tarefa. Ainda diz assim, não, agora você vai para a política porque a gente precisa de mulher na política. Essa mulher não vai. Porque ela não dá conta de uma vida... Pelo amor de Deus, de um monte de gente. Pelo amor de Deus, não dá. Então, assim, a gente precisa de um ambiente na sociedade mais propício para a participação da mulher na política. Isso significa descarregá-la de outras funções. Então, o governo federal tem construído, através do Ministério das Mulheres, uma política que chama Política Nacional de Cuidados. Como, por exemplo, incentivar que as prefeituras, os governos do estado montem lavanderias públicas, que isso ajuda muito o trabalho da mulher. Montar restaurantes populares, que a gente chama restaurante, né,
Por quê? Porque é difícil, alguém tem que fazer a comida. E aí? Se a gente quer, só os homens têm que aprender a cozinhar, mas até que eles tomem essa tarefa, é melhor que o governo faça um restaurante público, mais barato, que a gente chama de popular, e a gente garante que as pessoas vão almoçar lá, porque daí você fala, ó, toda a gurizada vai lá pro restaurante, paga lá R$5 para almoçar, e já tá todo mundo bem nutrido e tal. Porque senão, são as mulheres que vão pro forno, pro fogão, pra cozinha, pro tanque, não é verdade? Essa é a realidade. Vereadora, muito obrigada por participar do nosso programa. Fique à vontade para suas considerações finais. Bem, primeiro, eu gosto muito de fazer essa conversa, enfim, da maneira que a gente está falando aqui, as pessoas compreendem bem que o Poder Legislativo é uma coisa muito tranquila e muito próxima das pessoas. A gente está lá discutindo a rotina da vida da cidade, não tem nada de complexo. Então, assim, esse espaço que a imprensa nos dá, além de informar, aproxima o vereador e a vereadora das pessoas. d1noticias.com, a notícia no seu celular.